Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comando Talks, o podcast da Comando News. Nós somos uma assessoria de imprensa de Curitiba. Vocês já sabem, né? Vocês aí que estão inscritos no nosso canal e curtem o nosso conteúdo. Bom, hoje a gente está recebendo aqui uma das lideranças femininas que mais se destacaram no mercado imobiliário do sul do Brasil. Uma mulher que começou do zero como estagiária e construiu passo a passo uma trajetória de mérito, coragem e resultados extraordinários dentro de uma das maiores redes de imobiliárias do país. Seja bem-vinda, Gislaine Dornelles. Muito obrigada, Nina. Que apresentação e vindo de ti, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa expert em comunicação. Eu fico muito lisonjeada. Obrigada, nossa. Muito feliz de estar com você Eu aqui. que fico feliz, né? Porque esse podcast já estava marcado já faz mais de ano, né? Há bastante tempo, mas a tua agenda é... A minha não. A minha também. A minha não. Olha, nem a minha não é tanto quanto a sua, né, Gi? Vamos dizer que somos mulheres... Ocupadas. Felizmente, que bom. É isso aí, eu falo. Melhor, às vezes a gente fica, ai, nossa, eu tô cansada, muita correria, mas assim, a gente não consegue parar, né, Gi? Exatamente, é isso aí. A gente tá sempre inventando uma coisa pra cabeça. É verdade. Mas me conta um pouquinho, Gi, como que você hoje você tem toda uma trajetória, né, no mercado imobiliário, Sim. mas e antes? Como é que você chegou no mercado imobiliário? Bem, eu já contei algumas vezes, né? E eu acho que é bem necessário, né? E pode inspirar outras pessoas. Na verdade, eu não tinha nenhuma referência, Nina, no mercado imobiliário. Muitas pessoas entram no mercado imobiliário porque se identificam com alguém da família ou tem algum profissional de sucesso, algum colega que migrou, né? E não era o meu caso. Eu não tinha ninguém no mercado imobiliário. Eu tinha alguns desejos. Eu trabalhava numa multinacional que eu me desenvolvi profissionalmente, não era na área de vendas, eu não trabalhava na área de vendas, apesar de ter o desejo, a vontade de estar com vendas, mas não era financeira tributária, né? Caramba, Gi, isso eu não sabia. Exatamente. E então eu trabalhei, né, durante 12 anos nessa empresa, sou muito grata, minha formação profissional muito se deve à vivência na Dell Computadores, vou citar aqui. Mas eu cheguei num momento de carreira, né, de fase de vida, quando nasceu a minha primeira filha, que eu queria mais liberdade, eu queria avançar, eu tinha o desejo de ir para vendas, eu tinha o desejo de empreender, eu tinha o desejo de ter mais liberdade com o meu tempo, e isso não se confunde com o trabalho, a gente pode explorar, né, mas com dedicação, mas ter um pouco mais de liberdade. Outra coisa que me incomodava um pouco também, as viagens, era algo que eu gostava antes de ter filhos, mas depois a ausência, né, não era uma coisa muito feliz, né? Uhum. É difícil, né, para nós mulheres, assim, que Muito. conciliar maternidade com carreira, né? Muito difícil. Então, esse conjunto de situações de vida, que muitas aqui passam, né, é normal, me fez repensar. E aí, eu pedi o meu desligamento da Dell, né, depois de 12 anos, e eu não fui diretamente para o mercado imobiliário, eu queria empreender, eu acabei empreendendo numa loja de produtos naturais, que foi maravilhoso. Lá eu tive contato com vendas, marketing, administração financeira, tudo, né? O empreendedor, ele faz tudo. Empreendedor. Empreendedor. E foi maravilhoso, durou 1 ano e meio, eu fiz uma loja incrível, mas ainda não satisfazia um desejo meu, que era ter mais liberdade. Eu me tornei, né, um pouco... trabalhava mais no sentido de dedicação de horas, né, de ficar presa a um ponto, enfim. Então, eu repensei, e um dia o meu marido veio com essa sugestão: Gi, por que tu não vai ser corretora de imóveis? E eu confesso, Nina, que no primeiro momento eu estranhei bastante e não vi com bons olhos, assim, né? Disse, não, né? Sou da área financeira, tributária, agora empreendendo, corretora de imóveis, eu não tinha uma referência de sucesso, uma referência que pudesse me inspirar. E aí, a minha primeira opção foi dizer não. E ele,
mas você é boa em relacionamento, você realiza projetos, né? Você sabe conduzir solução, né? De problema para solução. E eu acho que você deveria tentar. E aí durou ali umas semanas e eu disse, quem sabe, eu vou tentar. E aí foi assim que eu me entrei no mercado imobiliário. Como todos entram, né? Então, se alguém quiser, que estiver assistindo e quiser entrar no mercado imobiliário, o caminho, ele é igual para todos, de início, né? O que vai definir o teu sucesso é a forma com que tu te posiciona. Então, eu comecei como estagiária, novamente, apesar de já ter uma carreira, né, em multinacional, voltei a ser estagiária com muito orgulho e me desenvolvi no mercado imobiliário. E o que aconteceu? Eu me apaixonei. Que Eu me legal. apaixonei. Por quê? Vou dizer só um motivo. Porque no emprego tradicional, eu era aquela pessoa que me pedia um X e eu entregava 3x. E aí, tudo bem, eu ganhava uma plaquinha, ganhava algum reconhecimento, né? Mas não ganhava financeiramente, não tinha nenhuma rentabilidade, né? Exatamente. E quando eu vi que isso era possível no mercado imobiliário, que se eu entregasse 3x, eu ganharia proporcionalmente, isso me conquistou. Então, foi aí que eu me desenvolvi esses anos no mercado imobiliário. E como foi a sua primeira venda? Nossa, a minha primeira venda, eu vou dizer o seguinte, essa é bem interessante, ninguém me perguntou isso até hoje, tá? E eu sou amiga das duas partes, vendedor e comprador até hoje. Porque uma pessoa que começa do zero, ela precisa de um case de sucesso. E eu estava atrás deste case de sucesso. Felizmente, ele foi no primeiro mês. Mas era um caso difícil, difícil. Eu era uma novata no mercado imobiliário e existe no mercado casos mais fáceis, casos médios, casos mais difíceis. Você diz do ponto de vista do imóvel, Do ponto de vista de tudo. do comprador e do imóvel. Exatamente, do projeto, do poder articular os objetivos daquele vendedor de imóveis, daquele comprador de imóveis, enfim. E tem casos no mercado imobiliário que são mais complexos para encaixar. E por isso o valor do profissional, do corretor de imóveis, porque não é simplesmente abrir uma porta de imóvel. Você precisa conciliar expectativas, desejos, organizar. Então, eu encontrei uma oportunidade em casos difíceis, onde a maior parte dos profissionais não queria dedicar atenção, já eram profissionais que já atuavam, então poderiam escolher. No meu caso, não. Então, eu busquei justamente um caso difícil, que era um cliente que me deu a oportunidade de atendê-lo. E, felizmente, quando ela me disse assim, se tu conseguir isso, a gente fecha o negócio. Eu fui incansável até buscar a solução para essa cliente e nós fechamos negócio. Então, são clientes que viraram amigos até hoje, anos depois, né? E foi começando por um caso difícil, foi um cliente que me deu uma oportunidade aí de fechar o primeiro negócio. Aí daí, tipo, você começa no pior cenário, o resto vai ficando mais Vai fácil. ficando fácil, vai Que ficando legal, fácil. que legal. E hoje você tem duas empresas, na verdade você já tinha, né? Porque assim, me conta um pouco como é que você chegou aqui em Curitiba, como é que vocês desembarcaram aqui, né? Pelo sotaque, né? Dá para perceber que ela é lá do sul, do sul. Nós somos do sul, mas ela é mais do sul. Exatamente, especialmente aqui estou com a Nina, na Mais à Vontade, então às vezes sai um Isso, bar, pode falar, tranquilo, não tem problema, não tem problema. Nina, foi o seguinte, né? Quando eu decidi ser corretora de imóveis, eu era a minha formação é administradora de empresas, então eu comecei uma pesquisa de mercado e eu pensei, para acreditarem na profissional Gislaine, que troca de profissão, né? Quem vai acreditar? Então, eu pensei, eu preciso de uma marca forte, eu preciso de uma estrutura, vontade, método, consistência eu tenho. E confiança eu tenho, mas eu preciso dessa estrutura. E aí eu encontrei a auxiliadora predial em Porto Alegre. Foi o meu primeiro contato. Foi uma decisão consciente através de pesquisa. Então, eu escolhi a auxiliadora predial, entrei como estagiária na época. E aí que vem a história, né? Como estagiária, já no primeiro ano eu obtive grandes resultados e só melhorou ao longo dos anos, né? Então, no primeiro ano lá de estagiária, eu fiquei em terceiro lugar numa rede de 700 corretores.
Na época, levei a minha família para resort, com prêmio de resort. Também ganhei um carro zero. Então, aquilo ali me conquistou, né? Aquela meritocracia. E aí começou a minha história com a auxiliadora predial. E eu digo para quem me pergunta que foi a melhor decisão profissional da minha vida. Foi escolher uma marca forte. Tem muito profissional, e eu respeito, né? Cada um tem a sua trajetória, mas tem muito profissional que se questiona. Será que não é melhor eu seguir sozinho? Será que não é melhor eu construir a minha carreira sozinho? Eu, hoje, depois de 12 anos, eu tenho absoluta certeza, absoluta de que eu estou onde estou, eu cheguei onde eu cheguei com consistência, porque eu soube escolher a empresa e soube aproveitar os recursos dessa marca e dessa empresa que é a Auxiliadora Predial. E aí começou dessa maneira. No Rio Grande do Sul me tornei uma corretora premiada, fui convidada para gestão, as equipes que eu fiz a gestão também se tornaram premiadas. E depois, o último passo no Rio Grande do Sul, me tornei franqueada. Lá no Rio Grande do Sul, já tinha 2 agências, felizmente, as melhores da rede, agências muito bem reconhecidas. E eu trabalhava muito isso com a equipe, né? Lá eu desenvolvia também corretores já de mercado, mas também muitas transições de carreira, especialmente de mulheres que queriam ter a sua independência financeira. Então, eu felizmente deixei lá no Rio Grande do Sul várias corretoras excelentes. Se alguém estiver escutando de lá, procurem corretoras da Auxiliadora Predial, que são ótimas lá, especialmente as que trabalharam comigo. E aí, o que aconteceu? Né? Tive esse sucesso lá no Rio Grande do Sul, né? Tudo certo, como você falou, era para continuar lá, era para, né? Tava tudo bem, tudo funcionando, as coisas prosperando, enfim. Só que em 2025, né, eu recebi esse convite da empresa de fazer a expansão aqui no Paraná. A empresa, ela conta com mais de 115 unidades já no Brasil, e as regiões são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Faltava o Paraná, que é um estado muito importante, mas o nosso trabalho, ele é feito de pessoas. Então, a gente precisa de pessoas com fit cultural, pessoas que desenvolvam o negócio, que aproveitem os recursos da empresa e tragam para a região. E eles não tinham essa pessoa aqui no Paraná. Então, eu recebi esse convite e aceitei, né? Aceitei, claro, foi um processo, né? Analisamos, vim para cá algumas vezes e me apaixonei por Curitiba, né? E depois por Pinhais. E estamos aqui. E o projeto ficou grande, o projeto cresceu, né? Eu fui a primeira, eu com o meu sócio, o Rafael, que é meu marido. Nós abrimos a primeira unidade no dia 15 de maio de 25, que você foi fundamental nesse processo, porque você nos ajudou com a inauguração, nos apresentou muitas pessoas, então eu sou muito grata a Comando. Ai, que bom, gente, olha só. Por isso que é bom trazer cliente aqui no podcast. Especialmente porque você é uma pessoa que nos traz segurança, sabe? Através da tua empresa, Nina, através da tua pessoa, nos trouxe segurança de vir para uma região e contar com o apoio, né? Não conhecia ninguém aqui. Então, isso foi... eu tive muita coragem junto com o Rafael. Muita mesmo, muita mesmo. Mas se não fossem as pessoas maravilhosas que se apresentaram na nossa vida, e você é uma delas... Ai, gente, eu vou chorar. Não seria possível, então muito obrigada. Nossa, eu que agradeço a confiança, né? E foi realmente um case muito legal, assim, eu me orgulho muito, assim, de ter conseguido participar dessa história, né? Exato. Tipo, da chegada da auxiliadora aqui no Paraná, através de vocês, né? Da inauguração, e assim, eu tava na França, gente, eu organizei o evento Essa delas mulher da é França, chiquérésima. E deu tudo certo, e para mim foi uma quebra de paradigmas, porque eu sou muito controladora. Sim.
Sim. né? Então, até quando eu vi a data e que eu não ia estar aqui, eu pensei, eu falei, ai, não vou pegar esse trabalho porque, pô, eu não vou estar lá, como é que eu vou fazer? E eu falei, não, eu preciso, se eu quero crescer como empresa, eu tenho que aprender a delegar, né? Eu preciso Exato. confiar nas pessoas. Perfeito. Então, eu acho que esse é o grande, eu acho que é como você falou, você é uma gestora, então você já está acostumada, né, Sim. a confiar, a delegar, porque a gente não consegue resolver tudo, né? Isso é muito importante, esse ponto que você tocou aí, é delegar. Delegar, a gente não cresce. A gente é limitado, Nina. A gente pode estudar e deve se desenvolver como pessoa eternamente. Enquanto a gente estiver nesse plano, a gente precisa se desenvolver em todos os campos da vida. Mas a gente é limitado. E se a gente tem sonhos grandes, né, como foi esse de vir aqui para o Paraná e desenvolver o que nós estamos desenvolvendo, a gente precisa de pessoas boas, a gente precisa de pessoas competentes, a gente precisa de pessoas comprometidas. E aí passa por delegar. A gente precisa delegar para desenvolver a confiança e para que as coisas cresçam e prosperem. Sozinho a gente é limitado. Então, Totalmente. é muito importante a gente contar com pessoas especialistas em cada área, na área da comunicação, na área de eventos, na minha área, na área imobiliária, né? Quem é cliente, confie no corretor de imóveis, ele se dedica para que você realize o seu sonho. Então, muito importante a gente confiar e a gente desenvolver isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Uhum. Não, e é bem interessante, né? Hoje o mercado imobiliário está muito pungente aqui em Curitiba. Acho que no Brasil inteiro, né? Sim, Como um todo, assim. Mas aqui em Curitiba é impressionante, né? Eu estava conversando, a gente tem um cliente que ele é advogado condominial. Ele sim. trabalha com condomínios. E ele falou, agora eu não vou lembrar a quantidade de condomínios, mas assim, é algo absurdo, tipo 15 mil condomínios aqui em Curitiba. Verdade? Verticais, assim, sem Sim, contar, tipo, condomínios que são assim, que nem tem, não tem síndico e tal, né? Que são sim. mais, assim, casas que, né, não tem uma entidade ali, assim, de síndico. Mas é muita coisa, e tem muito lançamento, Muito. muito prédio. Onde você anda, você vê um tapume de uma construtora. É, assim, eu realmente é uma coisa que está muito alavancada, né? Muito alavancada, e esse é um dos motivos que me trouxeram aqui. Eu, quando recebi essa proposta, eu vim por 2 ou 3 vezes aqui para Curitiba fazer pesquisa mesmo, entender o mercado imobiliário. Logicamente, existem diferenças regionais importantes. A base do mercado imobiliário, ela é muito semelhante, mas existem diferenças de práticas entre as regiões, também de desenvolvimento. E eu, de verdade, a gente escuta e vê, né, o desenvolvimento de Santa Catarina, que é extraordinário, né? Então, de outras regiões também, mas Curitiba, né, e Paraná em geral, realmente é um momento muito, eu vejo muita ainda a crescer aqui, muito pujante, muitas pessoas, Curitiba se tornou holofote, né? As pessoas querem entender Curitiba, querem vir para cá, já se tornou uma cidade cosmopolita. Tem pessoas de todas as regiões, basta você ir num café, num Sim, restaurante, quantas pessoas você conhece de fora? muitas, é. Muitas pessoas querem vir para Curitiba. E não é à toa, né? São os índices de desenvolvimento, né? Economia. Então, é uma cidade que está atraindo o olhar de diversas regiões do país. Muito desenvolvimento, prédios novos, isso é um indicador muito importante de mercado imobiliário. E a gente também tem a questão profissional, né? Então, isso atrai também muitos profissionais para esse mercado, né? Até Uhum. pessoas de outras carreiras. Sim. Tem muita gente migrando do direito, da arquitetura, enfim, outras áreas comerciais para o mercado imobiliário, né? Porque as oportunidades, elas existem. E o mercado imobiliário, apesar de estar evoluindo, ele ainda tem muito espaço para trabalhar profissionalização e eficiência. Muito espaço. E isso eu acho bem, muito bacana, né? Porque é um Uhum. mercado que ainda não está saturado. A gente tem muito espaço ainda para desenvolver e profissionalizar mais o mercado imobiliário. E como que a gente faz isso? É isso que eu ia perguntar, né? Isso que eu ia te perguntar, como que a gente faz isso?
é através do capital humano. É logicamente que a gente está numa era de inteligência artificial, de tecnologia, Sim. e o profissional e as empresas que estão antenados e investem nisso, com certeza, né, são profissionais que vão continuar aí, daí para frente, mas eu vejo um contraponto, um contraponto. A gente fala muito em tecnologia, inteligência artificial, para evoluir esse mercado imobiliário, né? Existe muita coisa ainda para acontecer, mas eu vejo que cada vez mais a relação humana ela é importante. Então, eu não sei você, Nossa. mas tem muitas pessoas que já estão um pouco saturadas, eu não quero atender Ah, um robô, né? é, Enfim. exato. Então, eu vejo que esse profissional ele é cada vez mais necessário por isso. Uhum. Porque ele é um profissional focado em solução, em realização de sonhos, de objetivos, de projetos. Então, caminhando ao lado da tecnologia, se faz ainda mais necessário a conexão humana. Para que Uhum. você entenda aquele cliente, para que você entenda aquela família e você consiga fazer a diferença. E é através disso, através de treinamento, através de formação, que a gente consegue desenvolver um mercado imobiliário, o profissional do mercado imobiliário. E vocês captam corretores em todo, transformam corretores em todos os lugares, né? Eu estive no prêmio de vocês lá do Top 5 Paraná, e tinha um caso de um corretor que trabalha com vocês, que vocês arregimentaram ele no Uber. Conta um pouco Perfeito, essa história. perfeito. Olha, esse é um case. Eu confesso que eu adoro colecionar cases de sucesso, e esse é um deles, Ah, né? Que eu me orgulho bastante. Então, o que é mais importante para um corretor de imóveis? Claro que formação, relacionamento ajuda muito, mas não é isso que vai determinar o sucesso dele. Tem muitas pessoas que têm relacionamento e não sabem o que fazer com isso, uhum. né? Não tem uma atitude vencedora, uma atitude empreendedora, que é a mentalidade que a gente espera de um corretor de imóveis de sucesso. E esse case, ele é um case aqui de Curitiba. Logo na minha chegada aqui em Curitiba, eu peguei um Uber e eu fui para um evento. Eu acho que foi no evento que eu conheci a confraria Ah, da da. Brut, né? Da Aham. Lindsay. Que Então, legal. Olha só, tudo está interconectado, a gente. conexão é grande. Então, eu peguei esse Uber Black, né? E fui até o Pátio Batel, lá num evento da confraria. E aí, enfim, eu sou uma pessoa que eu gosto de observar, né, o outro ser humano, como ele se porta, eu gosto de comportamento humano. E esse rapaz, que é o William, ele foi muito bem educado, muito gentil e comunicativo na medida certa. Eu entendi que ele tinha uma habilidade que poderia ser transformada em conexão, em vendas. E perguntei, aí durante o trajeto perguntei: "Você já teve alguma experiência com vendas?" "Não, nunca." E eu comecei a anotar os skills de vendas dele, porque a gente começou a conversar sobre carros, não era sobre imóveis, modelos de carros. E aí eu perguntei, ele sabia, né, detalhes, então ele pesquisava. Algo muito importante para um profissional do mercado imobiliário, alguém que está continuamente aprendendo, aprendendo. Então ele sabia explicar, enfim, eu disse: "Tu já pensou?" Depois de um tempo, né, porque não é para todos que eu falo isso, tá. E eu perguntei: "Você já pensou em ser corretor de imóveis?" E ele: "Olha, uma pessoa já me falou isso, mas eu nunca trabalhei com isso, então eu acho que não é para mim, enfim." E eu disse: "Eu vou te explicar por que que é para ti." E aí disse: "Olha, você é comunicativo, você tem uma consistência." Ele me contou um pouquinho do trabalho dele, e ele tinha horas dedicadas ao Uber. E tem algo, uma cilada que muitos que vêm para o mercado imobiliário se iludem, é sobre isso. Acham que mercado imobiliário é vida fácil, é remuneração fácil. E não, existe consistência, existe plantio diário, existe cumprimento de horas para que você colha o seu sucesso. Então, uma pessoa que já está condicionada a horas de trabalho e ele sabia calcular.
Ele demonstrou que sabia calcular que tantas horas trabalhadas lhe renderia isso no mês. Isso também é muito importante, um profissional que tenha domínio da sua área financeira também. E então eu encontrei várias oportunidades e skills importantes que poderiam encaixar na área imobiliária e disse isso a ele. Ele saiu pensativo e no dia seguinte me mandou uma mensagem. E aí começou. Aí no início da operação, que nós inauguramos em Sim. maio, logo em seguida É, ele logo veio. teve um mês ali de diferença, né? E o legal, se você conversa com ele, já fez alguns relatos, quando ele chegou nessa profissão, ele chegou nervoso. Ele disse: Meu Deus, eu tô no meio de tubarões, eu não vou conseguir, né? Ele não me falou isso, mas os pensamentos deles. Intrusivos, pensamentos Exatamente. intrusivos. E só que qual que foi a atitude dele? Uma atitude de vir para a imobiliária todos os dias, porque ele percebeu que lá naquele ambiente os negócios aconteciam. Ele Uhum. observava como cada profissional efetuava uma visita, fazia um primeiro atendimento, e ele entendeu que aquilo ali era um laboratório. E quanto mais ele estivesse convivendo, escutando e se jogando naquela profissão, ele teria sucesso. E ele fez isso tanto na parte tecnológica, ele entendeu os sistemas, ele estudou e ele, felizmente, hoje é um case de sucesso. Subiu como um destaque da auxiliadora predial numa rede que já tem hoje aqui em Curitiba 100 profissionais, em torno de 100 profissionais. Ele Nossa. subiu nos top 5 da auxiliadora predial em vendas. Então, Isso em praticamente um ano, menos de um ano. menos de um ano. Então, ele não teve medo, ele conseguiu se posicionar, ele entendeu que por mais que ele não tivesse o conhecimento de anos, ele tinha com quem contar. Ele tinha uma empresa com processo, com líderes que estariam apoiando ele tinha fonte de onde buscar as coisas. Uhum. E isso fez com que ele progredisse e se tornasse um case já no primeiro ano de vendas na auxiliadora predial. Que legal, gente. É muito bacana. E assim, de dar oportunidade para as pessoas também, né, se Muito. desenvolverem. Nina, eu te digo que isso é uma das coisas mais legais da minha profissão. É uma das coisas, tu mudar a vida das pessoas, tu proporcionar, tu ser ponte. Na verdade, eu quero corrigir, nós não mudamos a vida Não, das é. pessoas, né? É. Nós conseguimos ser canal, ponte, para que elas aproveitem e transformem a sua vida. E na profissão no mercado imobiliário, seja como corretor, seja como gestor, como líder, você pode ser canal de mudança tanto para um profissional que ele vai se realizar e realizar a vida da família dele, né? Ter orgulho da sua profissão, quanto também dos clientes, né? Quantos clientes a gente consegue viabilizar uma compra, uma venda que é importante para ele, né? Na trajetória de vida. Nós, corretores de imóveis, nós no mercado imobiliário, nós lidamos com o bem mais precioso. Claro que o bem mais precioso é a família, é os filhos, enfim, né? Mas o bem material, quantas vezes você troca de imóvel? Então, assim, é uma responsabilidade e é um prazer, né, poder estar nestes momentos na vida das pessoas, tanto na vida profissional dos corretores de imóveis, quanto na realização dos clientes, né? Nossa, muito legal. E uma dúvida que eu tenho, assim, me conta esse nome, auxiliadora predial. O que Sim. que significa? Bem, aqui no Paraná, eu já escutei muito essa pergunta, porque não é um nome comum aqui, não é um nome conhecido. Há um ano atrás, menos conhecido. Não, Agora, zero conhecido, né? agora com muito trabalho, né? Já são Sim. desse período para cá, já são mais de 100 milhões em vendas aqui, mais de 200 imóveis comercializados, enfim, vários clientes impactados positivamente. Então, a gente começa a ter mais espaço, muitos já conhecem. Mas a auxiliadora predial, nós somos uma empresa de 95 anos. Agora, em julho, completaremos 95 anos. Então, é um nome que visa auxiliar, né? Ela não começou com vendas, ela começou na área de... Pode-se, na verdade, assim, é uma curiosidade da auxiliadora predial, mas começou com consórcio. Ao longo do tempo, eles não focaram mais nessa área. Mas, principalmente, eles foram...
pioneiros na questão de condomínios. Então, começou tudo com gestão de condomínios, e aí auxiliando esses clientes a morar melhor, a investir melhor, a prosperar. Então, a gente diz na empresa, né, motivado pelos nossos líderes também, que o nosso propósito ele está no nome. Qual empresa que tem o propósito no nome? A nossa tem. Auxiliando você morar melhor, auxiliando você viver melhor, prosperar. Então, a auxiliadora predial. Legal, É. bacana, que bacana, gostei da história. E hoje vocês acabaram, hoje, né? Na verdade, vocês acabaram faz uma semana, mais ou menos, que você. Uma semana, ontem fez uma Uma semana semana! que vocês abriram a primeira sede da Auxiliadora Predial fora de Curitiba, né? Verdade. Que foi em Pinhais. Me conta um pouco por que Pinhais. Gente, Pinhais primeiro conquistou o nosso coração. Nós chegamos em Curitiba. Curitiba é uma cidade encantadora. Eu não preciso falar aqui a quantidade de pontos, de lugares legais de Curitiba, de desenvolvimento imobiliário. Então, Curitiba era certo, certeiro que nós vínhamos. Mas nessa trajetória aqui no estado, nós conhecemos Pinhais. Eu, Gislaine e o meu sócio, Rafael Dornelles. E quando nós chegamos em Pinhais, primeiro conquistou o nosso coração como família, né? Nós moramos em Pinhais. Porque é uma cidade que tem muito a crescer, muito. A região metropolitana de Curitiba, ela ainda vai crescer muito. As notícias são maravilhosas, temos muitas notícias de crescimento, né? E quando conhecemos Pinhais, a gente encontrou um ambiente de desenvolvimento, mas porém com cara de interior, né? Uma cidade muito bem organizada, uma cidade limpa, muito bem administrada. Assim, é uma cidade que tem vários prêmios, né? A gente esteve com a prefeita. Sim, exato, a Rosa Maria, uma É, querida ela, é né? maravilhosa e assim, a quantidade de projetos que ela desenvolve e de prêmios que Pinhais recebeu de reconhecimento, Pinhais se tornou uma referência nacional. Muitas Sim. lideranças vêm de fora para conhecer Pinhais. Mas porque é uma cidade colada em Curitiba e o desenvolvimento é certeiro, né? É uma cidade que tem um projeto incrível, que esse realmente faz pulsar o nosso coração, que é o Parque Autódromo. Eu tenho uma experiência no Rio Grande do Sul de ter desenvolvido as minhas unidades da Auxiliadora Predial dentro de bairros, de bairro planejado. Então, eu vi isso acontecer, né, de um bairro que não era nada, que era zero, prédios, zero, construções, começar do zero, e isso se tornou um sucesso. Então, eu tenho isso, eu vivi isso durante anos. Quando eu conheci o empreendimento, conheci o bairro Parque Autódromo, o último bairro planejado em vida pelo Jaime Lerner, que é um ícone da Sim, arquitetura, do inquestionável. urbanismo, Isso. total. E eu vi o potencial, né? Eu e o Rafael, nós vimos, olha, isso aqui, ele é maravilhoso para os nossos clientes, isso aqui vai pulsar o desenvolvimento aqui. E aí a gente escolheu Pinhais, né? Então, a gente não pensava em abrir a segunda unidade, né? Eu e o Rafael temos a primeira unidade de VV e abrir logo em seguida já uma segunda unidade nossa, mas a gente viu a oportunidade passar e a gente não poderia deixar de aproveitar. E a gente está muito feliz com os negócios que estamos fazendo, com tudo que está acontecendo, com os profissionais que estão trabalhando conosco em Pinhais. Inclusive, nós estamos recrutando, estamos selecionando os profissionais para trabalhar conosco na unidade de Pinhais. É uma unidade que tem o selo Parque Expert, né, de comercialização do Parque Autódromo. E nós temos planos audaciosos e temos certeza que esse é só o início. Faz uma semana que fizemos a celebração de inauguração. Sim. E esse é o início de uma fase de muito sucesso. Sim. Muito sucesso. Não, realmente, assim, dá para perceber que esse é um diferencial. A equipe de vocês é muito motivada, né? As pessoas, assim, tipo, dá para perceber que elas estão afim de fazer a coisa acontecer, né? E isso, Nina, é o segredo. Se eu tivesse que resumir aqui o mercado imobiliário, é esse o segredo. É esse o segredo. Eu sempre digo
quando eu trabalho, né, com a nossa equipe, com as equipes que eu já formei, com as equipes aqui de Curitiba, que o nosso trabalho é uma via de mão dupla. Não é uma relação patrão-empregado, é uma relação de parceria. Eu, de verdade, eu acordo de manhã, claro, com o escudo da auxiliadora predial, mas eu acordo de manhã focada nesse negócio e pensando o que que eu vou fazer e como eu vou conduzir o meu dia para que a minha equipe ela prospere, para que ela tenha o melhor resultado, para que os nossos profissionais tenham o que há de melhor no que a gente considera no mercado imobiliário. Então, eu e o Rafael, através da auxiliadora predial, a gente oferece o que há de melhor em tecnologia, em suporte, em, enfim, apoio, né? Porque são seres humanos e então desenvolvimento. E só que é uma via de mão dupla. E a gente acredita muito que um profissional feliz, realizado, ele te entrega. Ele te entrega, e isso que é a receita do sucesso, né? Uma sinergia entre a empresa e o profissional que trabalha conosco. Esse comprometimento, esse orgulho em pertencer. E aí, Nina, falando em segredo, né? Isso é uma das coisas que norteiam a minha carreira. Porque orgulho em pertencer em algo maior, algo que já somos mais de 1.400 profissionais no Brasil. Hoje, se eu atendo um cliente aqui em Curitiba, eu consigo abraçá-lo e resolver ele ser a solução para ele, porque eu tenho unidades em Santa Catarina, eu tenho unidades no Rio Grande do Sul, eu tenho unidades em São Paulo. Então, meu cliente, ele se sente abraçado e com a solução. Uhum. Então, a gente trabalha muito isso com a equipe, né? O orgulho em pertencer. Eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir próspero, eu preciso me sentir realizado. E é isso que a gente busca todos os dias dentro da empresa. Que legal. Não, e assim, né, você estava falando, eu estava pensando, né, outra coisa que também eu acho que ajuda um pouco, assim, a profissão do corretor em si, né, porque, por exemplo, fora do país, tem um glamour ser corretor de Tem. imóveis, né, tanto que tem um monte de série na Netflix que né, tipo, em Você Miami. olha? Eu olhei Eu todas, eu amo. adoro, eu adoro, acho o máximo. Em Miami, Nova York, Tem. né? Tipo, em Las Vegas não, aquela outra, Los Angeles, tem na França. Eu gosto de ver da França porque daí, tipo, lembra minha irmã. É maravilhoso aquele da França. E o É, que eu acho legal é que também mostra os perrengues, né? total, total. Assim, os corre, né? De tipo, de levar um monte de. Sim, é verdade. Gente, a profissão de corretor de imóveis, ela é uma das profissões mais desejadas. Pode parecer estranho aqui no Brasil, né? Mas já é uma das profissões mais desejadas a nível mundial. Porque ela oferece flexibilidade, ela oferece ganhos expressivos. Porém, as pessoas precisam entender que existe necessidade contínua de desenvolvimento humano, desenvolvimento técnico e também de dedicação, né? Sim, É uma profissão que você precisa ter uma mentalidade de plantio contínuo, mentalidade de solução, de não esperar, né? Não pensar em problema, pensar em solução. Então, eu posso afirmar aqui mas com 100%, né, do que eu já vivi, de que eu não conheço, né? Me desculpem as outras profissões, eu super admiro, atendo clientes de todas as profissões, mas é uma profissão que, se você encara com seriedade, ela te desenvolve de uma forma, porque você precisa se desenvolver humanamente, precisa se desenvolver tecnicamente, você precisa entender perfis diferentes de pessoas, estudar isso, né? Vendas não é achômetro, né? Você precisa criar conexão, você precisa trabalhar em relacionamento, então é uma profissão multidisciplinar. Não é, você precisa e você não pode parar no tempo. Você não adianta, eu tenho, por exemplo, tem muitos corretores que já têm uma longa caminhada, ele precisa continuar estudando, ele precisa se atualizar, porque senão ele fica para trás, né. sim. Então, por isso eu acho que é uma profissão muito muito desejada, mas
a cilada é: preciso me dedicar, preciso. Não é uma profissão fácil. Nada cai do céu, né? Nada, nada cai do céu. Precisa ter um perfil empreendedor. Uhum. É, porque na verdade a pessoa ela trabalha para si mesma, né? No fim do dia, apesar dela estar dentro, às vezes, muitas vezes dentro de uma imobiliária e Imobiliária. tal, é ela que faz o salário dela, né? Exatamente. Eu sempre digo o seguinte: eu, como imobiliária, como gestora, como líder, eu tento oferecer tudo que é que aquele profissional de ferramentas, de técnicas para que ele progrida. Mas eu não consigo pegar ele pela mão para que ele tenha a atitude de executar o que só ele pode executar. Uhum. Então, essa vontade de vencer, ela precisa estar presente no corretor de imóveis. Ela precisa estar presente em quem trabalha no mercado imobiliário. Ah, legal, bacana, nossa. Eu fico pensando, né, e é interessante você falar isso, assim, porque no Brasil, a profissão de vendedor, seja de qualquer coisa, ela é tipo meio que um demérito, né? É, Parece que aquela pessoa que não deu certo em nada, ela vai lá, vai vender, é. né? Eu trabalhei também em empresa de tecnologia e assim, era um sarro, porque era uma empresa tipo, eu trabalhei na Motorola, né? Então, Legal. também é parecido, acho que culturalmente, assim. Sim, Os meninos que trabalhavam em vendas, eles eram engenheiros. E sim. aí o pessoal que estava na área técnica falava, é o engenheiro que não deu certo vai para vendas. Pois então, existia ainda mais forte. Só Ah, que isso está mudando, Nina. Isso está né? mudando, porque hoje é impressionante a quantidade de pessoas de outras profissões, pessoas qualificadas, que vêm para a área imobiliária. Uhum. Mas sabe como é que isso vai mudar totalmente essa mentalidade? É quando o próprio profissional, eu sou uma defensora e eu sou incansável, incansável. Eh, a gente precisa se posicionar perante o mercado, perante o cliente, a gente precisa mostrar o nosso valor. Esse ponto eu acho muito importante, porque quando você, por exemplo, você tem um problema de coração, ou então o teu filho precisa, né, de um atendimento médico, você busca um especialista. Sim. Você vai colocar a sua família, o seu filho, né, a sua vida na mão de uma pessoa que não tem a qualificação, você procura um especialista, né? Uhum. E assim, um advogado, e assim, enfim. E o corretor de imóveis é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa de mais pessoas dentro do mercado imobiliário que levantem a bandeira e que mostrem para esse cliente que está na ponta o valor que tem esta profissão, o quão cirúrgico nós temos que ser no sentido do nosso conhecimento para que essas pessoas que são os nossos clientes, eles tenham sucesso. Então, eu sempre digo, existe sim pessoas, clientes que não entendem a dinâmica do mercado imobiliário. É importante dizer que o corretor de imóveis, eu até tenho um vídeo que eu gravei na minha rede social, quem quiser dar uma olhadinha lá, é gislainedornelles.imóveis. É uma raciocínio que eu faço comparando a profissão de corretor de imóveis com Uber, né? E aí eu vou dizer aqui, porque eu acho muito interessante. Imagina, Nina, que você peça um Uber agora aqui no seu aplicativo. Só que, em vez de um motorista, encostam 10 motoristas aqui, um atrás do outro, e você entra no primeiro. Os 10 gastaram, investiram tempo, investiram gasolina, combustível hoje em dia, né? Nem... Uhum. É, Pode ser investimento. carro elétrico, É né? verdade. Então, mas investiram tempo, investiram, né, dedicação ali, e você escolheu um. E os outros 9, o que aconteceu? Vão para Zero, casa. exatamente. Então, é isso que nós precisamos entender no mercado imobiliário. Você precisa enxergar o seu corretor de imóveis como uma referência de confiança. Afinal de contas, você fica abrindo a sua vida para todo mundo, para 10 pessoas diferentes, né? E o corretor de imóveis, ele é essa pessoa. Na vida de uma família, na vida de um investidor. Ele precisa ter detalhes, ele precisa entender o que se passa com aquela família, os objetivos e muitas vezes detalhes que são mais íntimos, Sim. né? Então, como que você vai confiar em alguém
que não está preparado. Enfim, então escolha uma pessoa e não use o trabalho de vários corretores ao mesmo tempo. Confie no profissional que está te dando atenção, que está se dedicando para você. A dedicação ela tem que ser recíproca. Se você escolhe um profissional, ele não é remunerado antecipadamente, ele é remunerado por sucesso. Então não tem alguém que mais quer que você seja bem-sucedido no seu negócio que o corretor de imóveis. O que acontece no mercado muitas vezes é que os clientes não entendem essa dinâmica e acabam utilizando do trabalho de vários profissionais e fechando com um. Só que tem a lição de casa para o profissional do mercado imobiliário. Quem é que explica isso para o cliente, né? Eu entendo que a gente é especialista no mercado e a gente precisa a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Então, se você é da área imobiliária ou pensa em vir para a área imobiliária, já comece com essa cabeça. Explique para o seu cliente como é que funciona. E que para ele vai ser a melhor coisa, ele vai ser melhor sucedido, ele vai manter a discrição no seu atendimento se ele escolher um profissional qualificado e não utilizar o trabalho de vários ao mesmo tempo, né? É verdade, às vezes a pessoa pensa, se eu falar com vários, eu vou ter mais oportunidades, ou eu vou conseguir escolher mais oportunidades. É errado, Nina, esse raciocínio, eu até entendo, para quem não é do mercado imobiliário ter esse pensamento, mas enfim, por isso Vou vender mais rápido? Exato. Vou comprar mais barato? Exatamente, mas hoje o mercado imobiliário, ele é democrático, ele é acessível. Então, um profissional do mercado imobiliário, ele tem acesso a tudo. É muito melhor para um proprietário, por exemplo, que vai colocar à venda o seu imóvel, que ele escolha um profissional de confiança, que ele confie naquele profissional e aquele profissional ele vai ter uma dedicação junto na organização que ele trabalha, na imobiliária, ou então mesmo nos parceiros imobiliários, de defender a bandeira daquele cliente. Ele vai querer, ele só vai ser remunerado pelo sucesso daquela venda, então ele vai trabalhar. Agora, se você coloca vários, você pode queimar, né, o seu imóvel, e tem vários efeitos negativos. Então, a dica é valorize o profissional que está te dando preferência, também dê preferência para ele, que isso vai ser melhor para ambas as partes. Muito bom mesmo. Nossa, muito esclarecedora. A gente já está chegando aqui no final. Nossa, passa muito rápido, né, Passa Gi? rápido, Parece meu que é Deus. parece, ai, nossa, é um tempão, mas acaba, a conversa é boa, passa super rápido. Verdade. Você já falou o teu Instagram, mas repete pra gente como que a gente acha você. Então, tem o meu Instagram, vou repetir aqui, gislainedornelles.imóveis, e fisicamente eu estou, e as minhas unidades ficam na Amintas de Barros 795, da Auxiliadora Predial, e lá em Pinhais é a Camilo de Leles, número 500. Então, inclusive, não só no meio virtual, venham tomar um café comigo, conhecer a Auxiliadora Predial, tanto se você é cliente ou corretor de imóveis que quer, né, saber como é que é essa profissão, como que é o modelo da Auxiliadora Predial, como que trabalhamos, o que a gente pode entregar para você, profissional do mercado imobiliário. Me procure, me chame no Instagram ou então marque comigo presencialmente. É isso aí, Gi. Muito obrigada. Eu que Gosto muito agradeço. de você, do Rafa. Foi para mim, como eu falei, né, uma alegria, assim, a confiança que vocês depositaram em mim para participar com vocês aí de um momento tão importante, né? Tanto na Verdade. vida quanto na carreira de vocês. Então, eu falo que eu sou muito orgulhosa de ter essa confiança, né? E espero que a gente consiga trabalhar mais vezes juntos, vocês abram mais unidades. Perfeito, e abriremos. Que vocês abram ali, Amém. unidades por todo o Paraná. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Nina. Enfim, a gente vai ter muitos projetos ainda pela frente. Eu me senti à vontade no início aqui. Eu pensei, nossa, não é o meu ambiente, né? Mas a Nina é especialista em comunicação, aqui eu nem senti. Estamos em Foi casa. maravilhoso. Estamos em Muito casa. obrigada por tudo. Imagina, eu que agradeço. Gente, então é isso aí. Obrigada para quem ficou até o final. Sigam a Gislaine no Instagram, sigam a Comando News também, @Comando News. E se quiserem também saber um pouco mais sobre aí assessoria de imprensa, relações públicas, chama a gente lá no direct, deixa aqui um comentário nesse vídeo e a gente conversa. Até mais e até o próximo Comando Talks.